daqui a pouco. Estamos na linha aqui com o nosso secretário de Saúde do município de Conceição da Barra, esse jovem dinâmico aí, o Daniel Bissoli, né? É um jovem que vem aí trabalhando muito aí nessa secretaria, buscando fazer aí a sua parte, né? Junto aos moradores de Conceição da Barra. Tem aqui o nosso respeito, tem aqui a nossa admiração, está sempre aí disposto, aberto a vir aqui ao programa para poder esclarecer qualquer assunto que venha ser a respeito dessa secretaria. Bom dia, secretário Daniel Bissoli. Bom dia, Toninho. Bom dia, em primeiro lugar, né, os ouvintes da Rede Barcos de Comunicação. Bom dia, moradores e visitantes da nossa querida Conceição da Barra. Também pude já notar aí a presença do vereador Erquinho. Bom dia, vereador. Faz presente no estúdio. Bom dia, né? Bom dia, seu Wilson e André Oliveira. É um prazer, uma satisfação estar novamente aqui, né? Podendo trazer as informações aí e atualizar acerca de alguns acontecimentos positivos nos últimos dias. Isso aí, secretário. Secretário, um morador do assentamento do Paulo Vinha, no nosso município de Conceição da Barra, realizou recentemente um transplante renal. José Vinícius aguardava havia 2 anos na fila e graças a Deus conseguiu realizar a cirurgia. O senhor acompanhou todas as etapas deste processo importante. Detalhe para a gente, secretário, como foi esse acontecimento. Toninho, é muito importante e muito gratificante esse fato que a gente está dando publicidade agora, né? Não é um acontecimento comum, né? Todos nós sabemos da dificuldade que é se conseguir um transplante, né? Até porque é difícil achar doador, e quando se acha doador, o paciente ele tem que se apresentar em questão de poucas horas, né? Porque os órgãos têm um prazo de validade. E com o José Vinícius não foi diferente, né? Desde que assumimos a secretaria, o José Vinícius já realizava os primeiros de hemodiálise, né? Então, talvez a população não sabe, mas ele fazia, assim como diversos outros pacientes fazem, 3 vezes por semana, toda terça, quinta e sábado, né? Nós tínhamos a incumbência de buscá-lo lá no assentamento em Paulo Vinha, trazê-lo até a sede do município, aonde ele entrava na van e ia para São Mateus realizar o procedimento. Olha a dificuldade que esse paciente, assim como tantos outros, tem para poder tá conseguindo ter uma vida de uma certa normalidade que a gente não sabe que é normal. A gente sabe que não é normal, né? E ele, o José Vinícius, tem um caso, tem uma situação ainda maior, que ele mora numa zona rural, num assentamento. A gente sabe períodos de chuva, como ficam as estradas, às vezes a ambulância não conseguia passar para poder buscá-lo, e por algumas vezes ele chegou até a perder, né? Porque o veículo não conseguia chegar até na casa dele. E aí na semana passada, na quarta-feira, de madrugada, a gente recebe a ligação, isso já era 2 horas da manhã, né? Porque saúde é assim, não para. E aí começa toda uma mobilização em torno desse paciente, uma mobilização boa, né? Assistente social ligou para o nosso hospital, ligou para a nossa coordenação de motoristas. A gente aciona o motorista de Itaúnas, que vai até o assentamento rapidamente buscá-lo, traz para Conceição da Barra, providenciamos outro veículo de pequeno porte, colocamos ele, os motoristas, assim, eu queria agradecer imensamente os nossos motoristas, tá? Os motoristas de Itaúnas, que durante todo esse tempo buscavam e levavam ele pro assentamento, e depois os nossos motoristas da sede, o motorista da van
bem como os motoristas que prontamente, né, se colocou à disposição para estar saindo às 3 horas da madrugada e chegando no hospital evangélico amanhecendo o dia, porque ele tinha que fazer toda a bateria de exames, o preparatório, e depois do almoço, por volta de 2 horas da tarde, ele entrou para o centro cirúrgico, né? A gente prontamente fez contato com a Secretaria de Saúde, acompanhamos o caso, e na sexta-feira, né, 2 dias após o procedimento, nós conseguimos uma exceção, tá? Porque ele ainda estava na UTI, mas nós fizemos toda a higienização, né, com máscara, conseguimos entrar rapidamente na UTI, somente para poder dizer, parabenizá-lo por uma vitória, que isso é uma vitória principalmente dele, com a ajuda de muitos atores, como eu falei, mas é uma vitória dele, é uma vitória da vida, e poder dizer o quão grande é o SUS. O SUS bem feito, o SUS praticado amor, como que ele salva a vida. E nós estamos falando aqui de uma vida de um jovem de 29 anos que, com fé em Deus, ele vai voltar a ter uma vida normal, como por muito tempo ele não pôde ter. Então, assim, toda essa engrenagem, Toninho e ouvintes, como que o SUS, nós estamos falando do município no extremo norte do Espírito Santo, de um morador do interior do município, numa zona rural de difícil acesso, e como que a mobilização ela foi grande, e digo mais, foram servidores que transformaram ele, mas não foram obrigados. Eles foram, assim, imbuídos no instinto humanitário, de realmente fazer uma boa ação, e no final, como que é gratificante ter dado tudo certo. Então, assim, eu fiz um agradecimento especial aos motoristas, porque eles que cuidaram dele durante todo esse tempo, mas também a toda a nossa equipe de assistência social, de médico, de enfermeiro, de paramédico, que fazem o acompanhamento, que fizeram e fazem o acompanhamento do José Vinícius. E, de uma forma especial, né, a gente não sabe quem foi o doador, isso é sempre tratado em oculto, mas, assim, a família do doador, né, que seja abençoada por isso, e a equipe do Hospital Evangélico de Vila Velha, que tem uma estrutura extraordinária, nos recebeu muito bem, e principalmente recebeu ao paciente e a todos os pacientes que estão lá, né, como aquele hospital é organizado e presta uma assistência. Então, assim, quão bom seria se pudéssemos estar aqui na rádio todo sábado relatando um caso desse, ou um caso parecido como esse. Certo. Mas que fica um exemplo e que fica um incentivo para que sejamos doadores, não só de órgãos, mas de medula, de sangue, porque a gente vai estar ajudando a salvar uma vida. Certo, eu quero parabenizá-lo, parabenizar a secretaria, parabenizar, né, aí os motoristas, todos os envolvidos, que é uma vida, é um irmão nosso daqui, um jovem, como o senhor disse, né, que foi beneficiado, não é? E o senhor falou muito importante aí, que quando é feito com amor, realmente a saúde ela tem que ser feita com amor, né? Os nossos pacientes precisam ser tratados com amor. Eu sei que o senhor está imbuído em busca desses atendimentos assim, né, humanizados, e é a pura verdade, né? A saúde ela precisa do amor. Mais uma vez, parabéns aí à Secretaria Municipal de Saúde por essa realização, né? Secretário, o senhor também está realizando aí ações da saúde nas unidades de Sayonara, Braço do Rio, Cobrais e também na sede do município. Quais são as atividades realizadas e quais têm sido o resultado para as comunidades? Toninho, a todas as unidades de saúde, através da nossa coordenação da atenção primária de saúde, né, que faz todo esse gerenciamento das 9 unidades de saúde que nós temos, mais os pontos de apoio, né, nós temos 9 unidades de saúde, mais o ponto de apoio lá do distrito do Cricaré,
que atende Meleiras e Barreiras, e temos os 2 pontos de apoio nos assentamentos Paulo Vinha e Valdício Barbosa. Né, além das atividades, né, ordinárias ali, de segunda a sexta, no horário normal, as unidades elas promovem ações de saúde nos interiores. Né? Então, cada unidade que possui a sua zona rural, que possui a sua comunidade mais distante, a orientação, e elas têm feito, são esses dias de ação, onde leva-se toda a equipe, né? Cada dia da semana a unidade conta com um veículo para poder fazer as visitas domiciliares, né? Os pacientes acamados, enfim, os pacientes que necessitam, bem como para poder fazer esse dia de ação nesses lugares mais distintos. Além disso, nós temos também, né, periodicamente, horários estendidos de ações nas unidades. Então, é para vacinação, né, enfim, é para outros serviços médicos, né, além do horário normal. Às vezes a pessoa trabalha, só pode ir à noite, né? O filho estuda, só pode ir à noite. Então nós temos esse horário estendido aí de 4 até as 19 horas. Né? Então são ações que visam atender, né? Dar mais uma opção de atendimento à população, bem como também fazer para que a gente alcance as metas que são pactuadas pelo Ministério da Saúde. Né, nós iremos iniciar agora, né, no próximo mês a questão da pesagem. Né, então todas as nossas crianças têm que passar por pesagem. Isso está dentro da política do programa Bolsa Família. Senão o município perde esse credenciamento e a família pode até perder o direito a receber o benefício. Então, todas as unidades irão fazer um mutirão, um horário estendido, um dia específico para poder fazer essas pesagens. Aí a gente vê, né, as unidades lotadas, os pais levando as crianças para a gente poder realizar essa pesagem. Quando temos campanha de vacinação, né, que estamos tendo, isso virou já rotina, a questão da vacinação, né, também a gente vê uma grande procura. Enfim, isso é fazer a gente alcançar realmente as metas. Né? No último quadrimestre, nós divulgamos, nós conseguimos ficar em 8º lugar dos 78 municípios capixabas, em 8º lugar no alcance de metas, né, padronizadas pelo Ministério da Saúde. E que metas são essas? Né, tem meta, por exemplo, da pressão arterial. O que é isso? Se os pacientes das unidades estão tendo acompanhamento no que tange a pressão arterial. Nós temos a meta, né, da glicemia. O que é isso? Se os pacientes da unidade estão fazendo os testes, né, se a unidade está monitorando essa questão nos pacientes. E aí todos os pacientes do município eles já estão cadastrados, né, no sistema. Nós temos o prontuário digital hoje, em que a gente consegue acessar os dados de todos os pacientes do município, e aí o Ministério faz esse cruzamento de dados entre o número de pacientes cadastrados e o número de pacientes monitorados. O que é paciente monitorado? É você receber o paciente na unidade, aferir a pressão, a glicemia e alimentar no sistema, né, para provar para o Ministério que o paciente está sendo acompanhado. Então, nesse cruzamento de dados, e aí não somos nós, né, que estamos inventando os números eles estão ali registrados no prontuário e eles são enviados ao banco de dados do Ministério da Saúde. Nesse cruzamento de dados é quando a gente recebe a planilha, o quadrimestre fecha e essa nota, onde nós ficamos com a nota superior a 9, gerando uma posição de 8º lugar no estado do Espírito Santo. Mas mais do que isso, né, mais do que posição, a gente tem que buscar sempre aquilo que você falou, a humanização no atendimento aos nossos pacientes e buscar sempre o acompanhamento, né, aos nossos pacientes, porque a unidade de saúde é a porta de entrada né, o paciente José Vinícius, que teve um transplante que, né, talvez
é uma das coisas maiores, né, que a gente pode ter, um transplante de um órgão, mas ele começou na unidade de saúde. Foi lá que ele foi diagnosticado, né, e foi dada entrada a toda a série de serviços médicos do qual ele foi submetido. Então, a entrada de tudo é uma unidade de saúde. Por isso que é muito importante a gente ter a atenção primária bem estruturada com o médico. Nós temos médicos em todas as unidades de saúde hoje, todas. Cobrais, Sayonara, Brás do Rio, Itaúnas, nos assentamentos, né, Paulo Vinha e Valdice Barbosa, nós temos atendimento médico de 15 em 15 dias, lá no distrito de Cricaré, atendimento médico semanal. Então, todas as nossas unidades temos serviço médico. Isso é importante, que a gente tenha uma atenção primária melhor estruturada, onde muitos problemas, a grande maioria, são resolvidos dentro da unidade de saúde, o que diminui a nossa sobrecarga nos prontos-socorros. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rádio Rio, Barra FM Conceição da Barra, e também a Rádio Cidade de Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br, onde você pode também acessar as rádios, né? Secretário, nós sabemos que Itaúna, nesse período aí do festival de forró, ela vira um pandemônio ali, né? Muita gente, né? A nossa cidade, o nosso distrito de Itaúna é divulgado nesse período no estado, no Brasil e no mundo, não é? A Secretaria de Saúde está realizando plantões no Festival Nacional do Forró de Itaúnas. Qual é o balanço que o senhor faz dos atendimentos? Itaúnas é o grande destaque, porque o nosso município é muito rico, né? Seja na cultura, seja na agricultura, seja na culinária, mas Itaúna se destaca dentre tantas essas potencialidades que Conceição da Barra tem, né? E, como você mesmo disse, Itaúnas é um destino já internacional, né, divulgado até mesmo fora do Brasil. E como acontece todo ano, nossa vila de Itaúnas está literalmente lotada, né? Quem não teve oportunidade, vá a Itaúnas, né, ou mesmo acompanhe pelas redes sociais e veja a quantidade de turistas, né, a quantidade de pessoas que estão prestigiando e curtindo a Vila de Itaúnas. E um acontecimento como esse, né, um evento como esse, envolve as mais diversas esferas, tanto do privado como da administração pública. Né? Então, na administração pública, o carro-chefe é a Secretaria de Turismo, que promove esse evento de divulgação, né, de captação das potencialidades que ali estarão, né, dos eventos, mas também uma série de outros serviços, né, que envolvem a administração pública e são necessários. Por exemplo, limpeza pública, ela tem que ser reforçada lá para poder atender, né, a essa grande quantidade de pessoas que vêm até na vila. Iluminação pública teve que ser reforçada e revista. A questão dos guarda-vidas, né, nas praias, a fiscalização, né, de posturas e de vigilância, de modo a organizar melhor a vila. E o serviço de saúde é um deles, né? Na Vila de Itaúnas nós temos uma unidade básica de saúde. É importante registrar que Itaúnas não tem pronto atendimento. Itaúnas é uma vila, é um distrito que conta com uma unidade básica de saúde, que funciona de segunda a sexta-feira em horário de expediente, com uma equipe completa de médico, enfermeiro técnico, dentista, vacinador, auxiliar, limpeza. E no distrito de Itaúnas nós temos um serviço a mais, é que nós temos uma ambulância, né, durante todo o ano. Isso não é só no período festivo. Então, durante todo o ano, o distrito de Itaúnas conta com uma ambulância 24 horas,
né, que faz ali o serviço de buscar paciente acamado, trazer até a unidade para poder consultar, fazer algum serviço, bem como fazer o deslocamento de urgência e emergência, levando até o hospital de Conceição da Barra ou levando direto até o Hospital de São Mateus. Entretanto, durante os finais de semana do festival, né, e do carnaval, em algumas épocas do ano, né, a gente transforma essa unidade de saúde em um pronto atendimento 24 horas. Por que isso? Tendo em vista a grande quantidade de turistas que a gente recebe na vila, a gente é mais fácil, né, é mais prático você implantar um serviço 24 horas do que ter que trazer, né, as intercorrências todas para Conceição da Barra. Primeiro que iria causar um perigo nesse deslocamento na rodovia e iria superlotar o hospital em Conceição da Barra. Então, nos finais de semana a gente inicia, né, na sexta-feira de manhã e termina na segunda-feira de manhã o plantão de médico na unidade de saúde de Itaúnas. Na segunda-feira acaba o médico? Não. Na segunda-feira retorna a rotina da unidade, com o médico da unidade, certo? Só que de sexta-feira até segunda-feira é uma equipe à parte que fica 24 horas ali, médico, enfermeiro, técnico, auxiliar, limpeza, né, com o apoio da ambulância que já fica ali para poder prestar esses atendimentos, esse primeiro atendimento a todo esse público que está frequentando a vila. E o resultado que a gente pode ter na semana passada, né, foi o primeiro final de semana e agora a gente está aqui no segundo final de semana. Essa noite, por exemplo, logo cedo, a primeira coisa que eu faço já é receber o relato de como foi a noite, né, se teve alguma intercorrência, né, a questão dos atendimentos, e assim, já tive um feedback, né, positivo, né, nenhuma intercorrência grave, né, nada, graças a Deus, nada maior, mas muitos atendimentos, né, muitos atendimentos. E que tipo de atendimentos são esses? Pessoas que extrapolam na ingestão de bebida alcoólica, né, que acabam passando mal, tem que se deslocar até lá. Pessoas que talvez comem alguma coisa, né, e tem ali uma reação, né, uma questão intestinal, e aí tem que se deslocar até a unidade. Até mesmo cortes, né, pessoas que cortam o pé na praia, ou cortam o pé com vidro, garrafa de vidro. Então são esses tipos de atendimento que a gente acaba tendo em sua grande maioria, né? E assim, então dizer que a secretaria entrou com esse atendimento, com uma determinação do prefeito Mateuzinho para que a gente implantasse, né, como nos outros anos, a gente implantasse esse serviço e para finalizar, dizer que pedir a compreensão da população no que tange a estrada de Itaúnas, a rodovia de Itaúnas. Todo final de semana, Toninho, isso é muito triste. Final de semana passado não foi diferente. Todo final de semana, principalmente aos domingos, final de tarde de domingo, quando meu telefone toca eu já fico apreensivo. Tem acidente nessa rodovia. Então, não é divulgado, mas assim, pedir a compreensão da população. Bebida não combina com direção e infelizmente todo final de semana, principalmente como eu disse aqui, nos domingo passado não foi diferente, acidente automobilístico na rodovia e muitas vezes acidente com vítima fatal. Então isso é muito triste, né? Isso não é bom, então a gente pede aqui, serve também esse canal para que a gente possa fazer uma campanha, né, educativa, no sentido de pedir a compreensão de todos no que tange a não misturar a bebida com direção. Tá certo, estamos aqui ouvindo o Daniel Bissoli, né, secretário municipal de saúde do município de Conceição da Barra, aqui dando alerta, né, aos nossos motoristas,
para que trafeguem com cuidado nessa rodovia de Estaúna, nem só ali, mas também em outras rodovias, né, daqui do nosso município e do nosso país. Estamos tranquilos aqui então, a narrativa aí do nosso secretário, Itaúnas está sob controle, a saúde está legal, né? E, secretário, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que ela de vez em quando chega a gente aqui, pelos nossos munícipes, né, por todo o pessoal, em relação ao Hospital de Conceição da Barra. Falava-se muito, né? O prefeito falou muito na campanha, no início do mandato, sobre a questão de voltar a maternidade aí funcionar, até que começou, e de uns tempos para cá parou, não se falou mais. O senhor tem alguma informação? O que está sendo elaborado para que isso seja feito? Ou desistiu dessa ideia? Toninho, o prefeito solicitou, o prefeito municipal, Mateuzinho, solicitou à Secretaria de Saúde, né, a elaboração de um plano de implantação da maternidade. Né? Simplesmente a gente não pode abrir a maternidade sem ter um plano de investimento, porque alguns investimentos eles fazem necessários, né, em termos de infraestrutura, em termos de equipamentos, né, e um plano de manutenção. O que é isso? É levantar todo o custeio, todo o custo de funcionamento de uma maternidade. Né? Só para se ter uma ideia, para tornar uma maternidade você tem que ter obrigatoriamente, só em termos de médicos, né, um ginecologista, um pediatra e um anestesista. Então, assim, são 3 médicos funcionando 24 horas, que parto não tem como agendar, né? Até se agenda o dia do parto, mas muitas vezes a criança fica apressada, né? Fica apressada e vem antes. Então, assim, medicina, né? Minha mãe sempre fala isso, minha mãe é médica, ela sempre fala, medicina não é tabuada, né? Onde 2 mais 2 sempre vai ser 4, senão a calculadora está com problema, né? Medicina é uma caixinha de surpresa, pode ser como pode não ser, né? Então, para funcionar 24 horas, só de equipe médica nós temos que ter esses 3 profissionais aí ininterruptos, né? E aí, então, o prefeito solicitou, né, determinou que a gente fizesse esse estudo, nós elaboramos o plano de investimento no que tange as benfeitorias que terão que ser realizadas, né, e alguma coisa de equipamento também, mais específicos, né, para a área materno, infantil, e um plano de manutenção, de custeio da unidade. Então, a Secretaria já elaborou, sim, esse plano, né, já entregou, já deu ciência ao executivo. O segundo passo é a gente dar entrada junto às esferas estaduais, né, a fim de dar início ao processo de licenciamento, né, que isso é como se fosse uma obra, por exemplo. Você vai construir uma rodovia, você tem que dar entrada em uma série de licenças, dentre elas o licenciamento ambiental, que talvez seja um dos mais difíceis para destravar uma obra. E na saúde não é diferente, né? Você tem que dar entrada em uma série de certidões, em uma série de aprovações, dentre elas vigilância, né? Enfim, uma série de órgãos. E isso a gente submeteu esses documentos, esse plano, né, aos órgãos estaduais para análise, né, e manifestação do pleito, né, numa questão técnica. Após a superação dessa etapa, aí é uma política, e eu entendo que seja uma política de governo, né, uma política de gestão.
onde a secretaria irá sentar, né, com o nosso prefeito, com o gestor, para a gente poder deliberar qual que seria a forma de retorno, qual que seria a forma de aplicação. Lembrando que tudo isso demanda também um investimento considerável. Né? Fazer saúde não é barato, nem aqui em Conceição da Barra, nem em lugar nenhum do mundo. Saúde é caro, né? Os insumos são caros, a mão de obra, né, é cara, enfim, fazer saúde não é barato. E então também a gente tem que administrar com essa responsabilidade, no sentido de colocar, né, e ver a nossa realidade e como que a gente vai poder aplicar isso. Certo. Vai dizer sim que é um desejo, né, muito grande do prefeito em retornar esse serviço de maternidade, né, funcionou por um período no passado, e dizer agora que realmente teve essa determinação do prefeito, né, reafirmar, como eu disse, que é um desejo dele, mas que tem todas essas outras questões, né, não basta só a gente querer, a gente tem que buscar os meios legais para que a coisa funcione, né, volte da maneira correta. Certo. É porque se criou uma expectativa na nossa comunidade, no nosso povo de Conceição da Barra, é que essa maternidade ela voltou relâmpago, né, durante o período do mandato tampão do prefeito. Então ficou todo mundo esperando que ela desse continuidade. Então ficou aquilo ali por um período muito curto e depois aí apareceu esse monte de entrave, né? Naquele período não tinha esses entraves. Aí funcionou, né? E agora, aí tá tendo esse monte de coisa, né, que tem que acontecer mesmo, mas ela funcionou um período ali, né, que chegou e ficou um tempo ali de nascer crianças ali, né? Não é isso, secretário? Sim, funcionou, sim, mas ainda temos, né, corriqueiramente temos questionamento dos órgãos de fiscalização, né? Na época também funcionou, nós tivemos a questão do início da pandemia, né? Então, assim, teve um momento atípico, né, naquele período, onde iniciou-se uma pandemia mundial nunca vista, né, e na época achou-se por bem evitar, né, que os nossos pacientes, né, fossem deslocados para outro município. Eu vejo, eu não estava... Como era feito anteriormente, né, secretário? Assim como o município, então, como era feito anteriormente. Então, exatamente. Então, em todo esse contexto da pandemia, né, teve o retorno da maternidade, o retorno dos partos, teve também a questão de algumas cirurgias eletivas também foram realizadas nesse período, né? Nós temos lá os prontuários de diversas cirurgias eletivas que foram realizadas nesse período, juntamente com um aumento absurdo de atendimentos em virtude da pandemia, né? Certo. Estamos aqui ouvindo no bate-papo com Toninho de Deus, o secretário de Saúde de Conceição da Barra, Daniel Bissoli, o secretário que está sempre aqui à disposição para trazer os esclarecimentos sobre todos os assuntos da Secretaria Municipal de Saúde. Antes de eu passar para o jornalista Wilson Oliveira e André Oliveira, eu quero fazer aqui uma pergunta ao senhor de uma ouvinte, né, que está nos ouvindo agora, Dona Tereza, lá do bairro Pinheiro. Ela diz assim: bom dia, secretário. Por que não encontramos remédio aqui em Braço do Rio? Nos outros lugares acho que eu ganho o salário mínimo e o que eu faço é o que eu posso fazer pelo meu filho. E não tem os remédios aqui, eu não encontro. Em primeiro lugar, Toninho, a gente tem que verificar se o medicamento,
né, até essa semana nós já convocamos uma reunião com todos os nossos médicos para que priorizem os medicamentos que fazem parte da relação municipal de medicamentos, né? São 149 medicamentos que compõem a relação municipal. O que é isso? É uma relação aprovada, né? A secretaria não tira, né, assim, da cabeça, ela tem que ser aprovada nas instâncias de saúde, e aí o município ele compra somente esses que fazem parte da relação. Né? E a gente tem recebido... Mas, secretário, não existe uma relação de remédios básicos, não? Que não precisa ter uma avaliação médica para a compra desse medicamento, porque tem medicamentos que eles são necessários ali, não é isso? Sim, é essa lista que eu falei, a REMUM, Relação Municipal de Medicamentos. É essa lista que são diversos tipos de medicamentos que a secretaria efetivamente compra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o médico passa um medicamento que existe similar, que faz parte da lista, mas ele passa um outro que não faz parte da lista. Então esse realmente não vai ter. Então, assim, uma das ações, aí depois eu vou falar as outras, uma das ações é que a gente pediu uma reunião essa semana, né, salvo engano, na quarta ou na quinta-feira, com os médicos, para a gente poder estar pedindo, claro que a gente não interfere na conduta médica, veja bem, ninguém vai interferir na conduta médica, mas vai pedir para que priorize os medicamentos que fazem parte da nossa relação municipal. Além disso, nós estamos também concluindo, e aí nós tivemos um atraso, realmente, tá? Nós tivemos um atraso na questão interna de processo lá, nós estamos concluindo. Caiu a ligação. Hoje estão em falta, então alguns, né, nós realmente hoje estamos em falta e nós estamos concluindo essa compra para que a gente possa melhorar a